galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso capítulo 9, né, que é sobre figuras geométricas planas. O nosso conteúdo de hoje é segmentos de reta, reta e semi-retas, e vamos também falar sobre retas paralelas, concorrentes e transversais, certo? Então vamos lá entender um pouquinho desses dois conteúdos agora com a tia Andressa. É muito comum as pessoas confundirem as retas, as semi-retas e os segmentos da reta. Então, para a gente não confundir mais, vamos entender um pouquinho de cada um desses conceitos, certo? Então, os segmentos de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras minúsculas. Então, a gente está vendo aqui a reta, né? Os pontos que são indicados por letras minúsculas. O segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letra maiúscula, como a gente tem na imagem, né? O ponto A e o ponto B aqui. Semi-retas é uma reta que tem início, marcado por um ponto, mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido partindo de um ponto de origem. Então, a gente tem um ponto de origem A e ele está partindo para o ponto B. Então, ele só tem uma direção, certo? E um ponto de origem. No capítulo sobre frações, vimos que a música está relacionada à matemática, quando se trata das escalas de notas musicais. Mas não é só neste capítulo da matemática que existe essa relação. Observe as fotografias de alguns instrumentos musicais que possuem cordas. Então, temos o violão, o violoncelo e a harpa, certo? Para tocar esses instrumentos, as cordas precisam estar esticadas, afinadas. Neste caso, as cordas dos instrumentos nos lembram segmentos de reta. Como a gente viu, né? A gente tem o segmento de reta, reta e semi-reta. Veja como um segmento de reta pode ser representado. Lembra que falamos que o segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos? Os pontos que fazem parte da reta, eles são indicados por letras maiúsculas. Pois é, nessa imagem a gente tem dois pontos, ó, vou aumentar aqui para vocês verem, o ponto B e o ponto C, certo? Então, isso é um segmento de reta. Dizemos que este é o segmento de reta BC, certo? E os pontos B e C são suas extremidades. Então, o ponto B e C que a tia mostrou nesse instante para vocês são as extremidades entre eles, certo? Então, isso é um segmento de reta. O segmento de reta, por ter extremidades, ele tem começo e fim. Agora, observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e D. Podemos nomear a reta representada por uma letra minúscula do alfabeto, nesse caso o T, ou por reta AD. A reta não tem começo nem fim. Lembra que a gente falou que as retas elas não possuem começo nem fim e são representadas por letras minúsculas, certo? Além do segmento da reta e das retas, ainda existe as semi-retas, que têm origem, mas não têm fim. Veja como podemos representar uma semi-reta. Dizemos que esta é a semi-reta EF. O ponto E é a sua origem. Lembra que a gente falou que nas semi-retas a gente tem uma linha que apresenta somente uma direção e sentido partindo de um ponto de origem? Então, o ponto de origem aqui é o ponto E, que está indo até o ponto F, certo? Mas ela não tem fim. A seguir estão representadas uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. Identifique cada um deles. No item A, a gente tem uma reta, né, com ponto A e um ponto B. Qual é a reta no item A? É a semi-reta, a reta ou o segmento de reta? Aqui a gente tem uma semi-reta, né, porque a gente tem o início da reta, né, marcado por um ponto, que no caso é o ponto A, e ela não tem fim, certo? E aí a gente tem somente uma direção e está partindo de um ponto de origem, que é o ponto A. Então, é uma semi-reta. Já no B, é o quê? Segmento de reta ou reta. A gente tem a linha, né, e tem o ponto C e o ponto D. E nessa daqui é o quê? É um segmento de reta, né? Que é uma parte da reta marcada por dois pontos. Certo? Então, a gente tem uma parte da reta e está marcada por dois pontos. Já no C é o que sobrou, né? Que é a reta. Que é as linhas infinitas, né? E elas não têm início nem fim. Então, a gente pode ver, né? Os dois pontos estão quase no meio da reta. Então, ela não tem início nem fim. Então, é uma reta. Conseguiram entender, pessoal? Agora vamos entender um pouquinho sobre retas paralelas, concorrentes e transversais, certo? Anteriormente, relacionamos as cordas de alguns instrumentos musicais a segmento de reta. Note que, se tornarmos duas das cordas esticadas de uma harpa, por exemplo, elas não se cruzam, nos dando a ideia de retas paralelas, certo?
Veja a representação a seguir de duas retas paralelas. Então, como a gente vê aqui nas imagens, né, as retas paralelas, a gente consegue identificar tanto a reta R como a reta S, certo? Nesta representação, as retas R e S são paralelas entre si, pois não se cruzam, ou seja, não tem pontos em comum. Quando as duas retas têm um único ponto em comum, dizemos que são concorrentes. Observe a representação das duas retas concorrentes. Então, a gente tem aqui, né, a gente tem um ponto em comum que é o ponto P. Nessa representação, as retas T e U são concorrentes entre si, pois se cruzam em um único ponto, que é o ponto P, que é comum entre elas. Então, a gente tem as retas concorrentes e as paralelas, certo? Nas concorrentes, a gente tem retas que possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam, como a gente viu aqui no ponto P. E as paralelas, né, elas são retas que não possuem ponto em comum e nem se cruzam, elas são paralelas uma à outra, certo? Então, essa é uma diferença. Uma se cruza e tem ponto em comum, a outra não se cruza e não possui ponto em comum, são paralelas, como as chamadas, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente fala um pouquinho sobre segmentos de reta, reta e semi-reta. E falamos também sobre retas paralelas, concorrentes e transversais, certo? Essa aqui é a nossa agenda de segmento de reta. A reta e semi-reta é a página 167, certo? E das retas paralelas, concorrentes e transversais é a página 169, tá bom? 169, certo?